Olá, sejam todos bem-vindos à palestra de pós-colheita e conservação de produtos hortícolas. Eu me chamo Nilo Júnior e fui convidado, pelo CONAPROD, que é o primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal, para estar ministrando hoje uma palestra sobre pós-colheita e conservação de produtos hortícolas. Espero que essa palestra ela seja muito válida para vocês que estão assistindo, que ela possa vir agregar bastante conhecimento na área de pós-colheita. Um pouquinho sobre mim, eu sou Nilo Júnior, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade acadêmica de Serra Talhada, é uma universidade que fica no sertão do Pajeú. Atualmente faço o mestrado, estou finalizando o mestrado agora em horticultura irrigada, voltado para a área de pós-colheita. Hoje eu trabalho com atmosfera modificada e atmosfera controlada, com duas variedades diferentes de manga, que é a Kate e a Ataúfo. Durante a graduação eu trabalhei com outros tipos de fruta, outras frutíferas, e também trabalhei com pós-colheitas de flor, que foi o meu objeto de estudo do TCC. Inclusive tem alguns artigos publicados sobre. Então, vamos começar? Aqui é um pouquinho do conteúdo programático dessa palestra, para vocês entenderem o que é que a gente vai aprender, de que forma. Então, a gente começa aí com respiração, que para mim, quando a gente fala de pós-colheita de frutas, é o principal fator, para prolongar a pós-colheita dessas frutas. Depois a gente tem etileno, índices de maturação, armazenamento, perdas pós-colheita, colheita e central de embalagem e, por fim, técnicas avançadas de pós-colheita. Bom, quais são os principais processos que ocorrem na pós-colheita? A respiração, para mim, é um dos principais processos. Aí a gente tem a produção de etileno, a perda da firmeza, a mudança de cor, degradação de ácidos, transformações de açúcares, produção de compostos aromáticos, que é o que vai dar o aroma para aquelas frutas que já estão mais maduras, aqueles produtos hortícolas que já amadureceram. A gente consegue sentir de longe, quando você tem uma manga em casa, você percebe que ela está madura através do cheiro, o aroma toma conta do ambiente. E a perda de água, que também é conhecida como perda de massa. Bom, e aí eu tenho uma pergunta, para vocês se perguntarem aí. Como melhorar a qualidade do vegetal depois de colhido? Será que existe essa possibilidade? Será que a gente consegue melhorar a qualidade do vegetal depois de colhido? E aí? Bom, isso não é possível para nenhum produto vegetal. O que a gente consegue fazer, através de tecnologias e técnicas, é manter a qualidade por mais tempo. Então a gente desenvolve uma série de técnicas como atmosfera controlada, atmosfera modificada, tipos de revestimento, para fazer com que esses produtos eles durem mais tempo, na prateleira ou do supermercado ou na sua casa mesmo, ou armazenado nos galpões, que é onde a gente deixa ali essas frutas armazenadas por bastante tempo para poder distribuir no momento ideal. Então a gente não consegue melhorar a qualidade do produto. A gente consegue manter a qualidade por mais tempo. A qualidade ela só é alterada quando esse produto está em campo ainda. Quando a gente consegue fazer uma adubação específica, quando ele está recebendo ali ainda os polos assimilados da planta-mãe e etc. Respiração. Bom, quando a gente fala de respiração, é importante que a gente entenda que todos os produtos hortícolas, mesmo após colhidos, eles são organismos vivos, eles continuam respirando. E por conta disso, a respiração ela é o principal processo fisiológico dos frutos e hortaliças, pois eles perdem a habilidade fotossintetizante. Eles não vão mais receber os fótons assimilados da planta-mãe e nem vão mais conseguir receber os nutrientes advindos do solo, ali das raízes, através das raízes. Então, a respiração é o principal processo fisiológico, que através da respiração vai ocorrer a parte bioquímica, a degradação dos compostos e etc. e tal. Das frutas climatéricas, elas vão continuar amadurecendo após colhida. Nas frutas não climatéricas, isso não acontece. E aí os vegetais eles utilizam das suas próprias reservas de forma independente, para que eles possam concluir os seus processos metabólicos. E aí essa energia química ela é utilizada para dar continuidade ao processo de síntese que é necessário à sua sobrevivência, como produção de enzimas e transporte de metabólitos. O controle da respiração é importante para a manutenção da qualidade e prolongar a vida útil dos vegetais.
E aí, quando a gente fala de respiração, a gente aprende no ensino médio que existem dois tipos de respiração, né? A respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Respiração aeróbica é essa que a gente faz quando a gente tem uma atmosfera rica em oxigênio, né? A respiração anaeróbica é quando o oxigênio está baixo ou existe a ausência do oxigênio, e aí as frutas elas vão pela via fermentativa, pela via anaeróbica, e o processo final, o resultado final da via anaeróbica é o etanol. Então, a respiração ela é o processo oxidativo por meio do qual as células vivas elas utilizam suas reservas metabólicas como fonte de carbono para a síntese de novos compostos com produção de energia. Já a respiração anaeróbica, a pobre da maçã está até passando mal ali, coitada, ocorre o processo da fermentação, né, que é a respiração anaeróbica, por meio do qual o ácido pirúvico ele é convertido em dióxido de carbono e acetaldeído, e este posteriormente é transformado em etanol, como a gente consegue ver através dessa equação. Então, o padrão da respiração dos frutos influencia na colheita, na armazenagem e perecibilidade dos frutos, o que são determinantes da longevidade. Padrão de respiração nós temos dois, que são as frutas climatéricas e as frutas não climatéricas. Então, uma fruta climatérica vai se diferenciar de uma fruta não climatérica, tanto na parte da colheita, quanto na armazenagem e na perecibilidade, tá? A gente começa com frutos climatéricos, né, que nada mais é do que a respiração climatérica ela é caracterizada por um aumento acentuado na taxa respiratória, o que ocorre após o início da maturação. Né? Frutas como goiaba, manga, mamão, caqui e tomate, eles apresentam esse comportamento. E aí, para retardar esse processo de amadurecimento e envelhecimento, essas frutas elas são colhidas ainda verdes, pouco antes de atingirem o ponto de maturação ideal. Por serem frutas climatéricas, nós conseguimos colher elas verdes, que elas vão conseguir realizar o seu processo de amadurecimento longe da planta-mãe, né? Justamente por isso, por conta desse pico na taxa respiratória, né, elas aceleram o metabolismo e aí elas começam a trabalhar, começam a amadurecer longe da planta-mãe. Então, banana você colhe verde, manga você colhe verde, principalmente quando você vai exportar, né? Manga geralmente a gente colhe 1 a 2 ali para exportação em relação à sua maturação, e aí ela consegue realizar o seu processo de amadurecimento, né? Ou durante o transporte, ou quando chega lá no destino final. Aqui, só para vocês entenderem, a gente consegue colher a banana totalmente verde, né? E aí ela consegue amadurecer até chegar aqui em amarelos com áreas marrons, que é o ideal para consumo, né? A manga do mesmo jeito. Quando é para exportação, a gente geralmente colhe aqui nesse estágio de maturação, e aí ela chega no destino ou em 4 ou em 3, tá? Aqui geralmente é colhido, 4 ou 3 geralmente é colhido quando é para mercado interno ou para processamento de sucos, enfim, geleias e etc. E aí nós temos os frutos não climatéricos, né? Que se os frutos climatéricos eles têm um pico na taxa respiratória, os frutos não climatéricos eles não apresentam esse pico na taxa respiratória. Por isso que eles precisam completar o seu processo de amadurecimento quando ainda estão vinculados à planta-mãe. Se você colhe uma uva verde esperando que ela vai ficar madura, vai ficar roxinha, isso não vai acontecer. Colheu verde, vai permanecer verde. Colheu com um determinado Brix, vai ficar com aquele determinado Brix. Então a gente só pode colher depois que ela já tiver ali com as características ideais de consumo. Tiver alcançado uma boa acidez, tiver alcançado um bom nível de sólidos solúveis, a firmeza tiver ok, né? E aí frutas como laranja, tangerina, uva, berinjela, pimenta, alface, couve-flor, pepino, limão e abacaxi, elas precisam ser deixadas na planta-mãe até atingir o seu estado ótimo de maturação. Tá ok? Então a diferença de um fruto climatérico para um fruto não climatérico é que um possui um pico na taxa respiratória e o outro não. E por conta dessa taxa respiratória a gente consegue colher ele ainda verde, que ele amadurece, e o outro só pode ser colhido depois que ele já completou o seu processo de amadurecimento vinculado à planta-mãe. Então aqui nós temos um gráfico, né, criado por Bailey em 1960, onde ele mostra a relação do crescimento e a respiração de frutos climatéricos e não climatéricos durante o ciclo vital. Então, como vocês conseguem perceber, aqui nós temos a divisão celular e aqui nós temos as faixas da respiração. A primeira é a respiração de um fruto climatérico e a segunda é a respiração de um fruto não climatérico. Percebam que nos dois frutos existe um aumento acentuado na respiração e depois uma consequente queda. Para a respiração dos frutos não climatéricos, a linha, a gente consegue perceber que ela é retilínea, tem um pequeno
um pequeno acentuamento aqui, mas depois ela fica uniforme, enquanto a taxa dos frutos climatéricos, a gente percebe que tem essa taxa aqui no pico respiratório, que é conhecido como climatérico. Em seguida tem a senescência, que é a degradação e a morte das células vegetais, né? Então a gente consegue perceber a diferença de respiração, de comportamento, de padrão de respiração através desse gráfico. Enquanto os frutos climatéricos têm esse aumento acentuado na taxa respiratória, os frutos não climatéricos não têm. E aí, com o passar do tempo, com os estudos, Kluger, ele, estudando o etileno e estudando a respiração das frutas climatéricas, ele descobriu que antes do pico na taxa respiratória, existe um pico acentuado também na taxa da produção de etileno, o que possivelmente, provavelmente, faz com que esses frutos eles tenham esse aumento na taxa respiratória. Essa maior sensibilidade ao etileno faz com que essas frutas elas tenham esse pico na taxa respiratória e amadureçam, né, mais rápido, né? E como acredito que vocês saibam, o etileno ele é o principal hormônio, né? É conhecido como o hormônio do amadurecimento. Já nas frutas não climatéricas, elas têm baixa sensibilidade ao etileno, então não tem esse pico também na taxa da produção de etileno. Quais são os fatores que influenciam na respiração dessas frutas, né? A gente tem os fatores intrínsecos do produto, como espécie cultivar, tipo e parte do vegetal, cobertura superficial, relação área superficial-volume, estágio de desenvolvimento, a colheita e composição química, a própria produção de etileno e os fatores extrínsecos do produto. E aí nós temos a temperatura, que é um dos principais fatores quando a gente fala sobre concentração de gases na atmosfera, umidade relativa, danos físicos, aplicação de etileno, e aplicação de etileno. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre temperatura, já lá de passou de vez, mas a gente entra em temperatura, que é um dos fatores principais, né, na conservação de produtos hortícolas, e a temperatura ela pode interferir aí na velocidade das reações dos processos metabólicos, no tempo de armazenamento e nos distúrbios fisiológicos dos frutos. Tanto altas quanto baixas temperaturas elas têm esse poder. O Q10 é um coeficiente de temperatura, né? Ele é um índice que determina que para cada aumento da temperatura de armazenagem em 10 graus, a taxa respiratória do fruto armazenado ele dobre ou triplique. Então, se você está armazenando um fruto ali a 10 graus Celsius, ele está com uma taxa respiratória consequentemente baixa, porque a temperatura está baixa, né? Quando você eleva essa temperatura a 10 graus Celsius, a taxa respiratória dele vai dobrar ou triplicar. Então esse fruto ele vai respirar muito mais. E com o aumento da respiração dos frutos, maior gasto de energia, maior produção de calor vital e mais rápida vai ser a sua deterioração. E aí o princípio da armazenagem a frio é que a taxa de respiração ela será reduzida com a diminuição da temperatura. Estima-se que aproximadamente 70% da eficiência da conservação ela está associada ao processo de manejo da temperatura. Então, um bom manejo da temperatura é o que faz com que essas frutas elas tenham uma maior durabilidade. E aí agora vem o etileno, que é o principal hormônio quando a gente fala sobre o amadurecimento de frutas. O etileno é um dos principais fatores endógenos que estimulam a atividade respiratória e, como consequência, antecipa o amadurecimento e a senescência dos produtos vegetais. Quais são as principais mudanças do fruto com o amadurecimento? Bom, nós temos aí, aqui do lado esquerdo, nós temos lado esquerdo para mim talvez seja direito para vocês, uma maçã ainda verde e uma maçã já madura, né? Então aqui a gente consegue perceber que essa maçã verde ela tem uma maior quantidade de ácido, uma maior quantidade de amido, uma maior quantidade de clorofila na sua casca, pectinas insolúveis e grandes moléculas. E aí, através do etileno, através da degradação dessas enzimas, a acidez ela vai diminuir, o amido vai ser transformado em açúcares, a clorofila, que é o pigmento verde, vai dar lugar para as antocianinas, que é o que vai trazer essa cor mais avermelhada. As pectinas insolúveis vão se transformar em pectinas solúveis, que é o que vai causar o amaciamento dessas frutas. E as moléculas grandes vão se transformar em moléculas pequenas, que são os aromas, né? Quando uma fruta está verde, a gente não consegue sentir aquele cheiro de quando uma fruta está madura. Como eu falei anteriormente, se você tem uma manga na sua casa que está madura, quando você chega na cozinha você consegue sentir o cheiro dela. Isso se dá por conta dessa degradação das moléculas grandes em moléculas pequenas, né, que transformam em aroma. E aqui nós temos a biossíntese do etileno, né? O etileno ele é formado ali a partir do aminoácido metionina.
E aí a metionina ela é transformada através da SAN-sintase em SAN-adenosilmetionina. E aí a ACC-sintase transforma a SAN em ácido aminocíclico propano carboxílico, ACC. E a ACC-oxidase, juntamente com o oxigênio, transforma a ACC em etileno. É importante que a gente saiba que para existir a presença da etileno em um ambiente é preciso existir oxigênio, porque o oxigênio, junto com a ACC-oxidase, transformam o aminociclopropano carboxílico, ACC, em etileno. Ok? Como é que atua no sítio de ação, ali, no sítio receptor de etileno? Como é que funciona? Em uma atmosfera normal, como essa que nós estamos, as frutas elas vão conseguir amadurecer e ter uma senescência mais acelerada. Por quê? Porque existe uma alta concentração de oxigênio, então o etileno ele consegue se formar, né? Ele consegue se ligar ao seu sítio receptor. Quando a gente tem uma atmosfera com baixo índice de O2, o etileno ainda se conecta ao seu sítio receptor, porém ocorre uma retenção de amadurecimento e senescência. Esses produtos com baixo oxigênio eles vão demorar mais a se degradar. E quando a gente tem um alto teor de CO2, o etileno ele não consegue se ligar ao seu sítio receptor. Por quê? Porque o CO2 ele vai competir diretamente com o etileno por esse local no sítio. Então, o etileno não se forma e acaba ocorrendo também uma retenção de amadurecimento e senescência. Isso aqui é o que a gente vê muito em atmosfera controlada. Alto nível de CO2 e baixo nível de O2. E aí as frutas elas conseguem ficar armazenadas por mais tempo, como no caso de maçãs, que conseguem ficar aí durante 1 ano sendo armazenadas. E aí nós temos sistemas de produção de etileno. O primeiro é o sistema pré-climatérico, onde todos os frutos possuem baixa produção de etileno e pouca atividade da ACC-sintase. O segundo são os climatéricos, né? onde alguns frutos possuem, a gente tem uma alta produção de etileno e autocatálise. Isso significa dizer que quanto mais existe a presença de etileno no ambiente, mais ele vai ser gerado. Então, quando a gente coloca uma fruta madura com uma fruta ainda verde, se a fruta verde produz menos etileno do que a fruta madura, se você coloca elas duas juntas, essa fruta que está produzindo menos vai perceber a produção alta dessa fruta que está produzindo mais. Né? Então ela vai passar a produzir a mesma quantidade que essa fruta produz e vai acabar amadurecendo mais rápido. Por isso que não é interessante que dentro de casa ou em gônadas de mercado a gente armazene frutas climatéricas juntas, por exemplo, mamão com banana, com abacate, né? E nem coloque também, nem coloque junto frutas maduras com frutas verdes, porque isso vai causar um amadurecimento acelerado dessas frutas. E a alta atividade da ACC-sintase, que aí vai ser uma das responsáveis, né, pela formação do etileno. Então aqui nós temos uma classificação de alguns produtos hortícolas de acordo com a produção de etileno. Né? A gente tem muito baixa, que são hortaliças de folhas, uvas, morangos e citro. Baixa, abacaxi, melão, melancia e pepino. Moderada, banana, goiaba, manga, melão, melão holiday, que é um tipo de melão, e tomate. Melão holiday, ele é uma fruta climatérica, já o melão amarelo não é, e o pele de sapo também não é. O melão cantaloupe também é uma fruta climatérica, né, e tem alta sensibilidade ao etileno e muito alta maracujá e cherimoia. E aí, com o passar dos anos, foram se realizando estudos, né, para tentar inibir a produção de etileno. Né? Então, os pesquisadores eles descobriram uma molécula chamada AVG, aminoetoxivilneoglicina, né, que ele vai inibir a biossíntese do etileno através do bloqueio da conversão da S-adenosilmetionina SAN para ácido carboxílico aminociclopropano, ACC, que é um precursor do etileno. A atmosfera controlada, juntamente com a atmosfera modificada, alinhado a baixas temperaturas, né, e altos níveis de CO2 e baixos níveis de oxigênio, também vão inibir essa síntese do etileno, né, e vão preservar esse fruto por muito mais tempo. O permanganato de potássio, né, que geralmente é utilizado em sachês, eles absorvem e oxidam o gás, né, o etileno que é liberado pelo próprio fruto, né, então prolonga também a fase pré-climatérica e a vida pós-colheita desses produtos. E o que tem sido muito estudado, tem sido muito utilizado, o MCP, que é um metilciclopropano, né, que é um produto que, ao ser aplicado na pós-colheita, ele bloqueia a ligação do etileno a seu receptor. Então, todos esses produtos aqui, todas essas técnicas aqui têm sido estudadas ao decorrer dos anos, né, para poder melhorar e prolongar o tempo de prateleira dos produtos. Índice de maturação.
Bom, a maturação ela se inicia antes que o crescimento termine e inclui diferentes fases. A primeira fase nós temos a pré-maturação, que antecede a maturação com um extensivo aumento do volume e o fruto ainda não está apto para o consumo. A maturação, o desenvolvimento completo é atingido, os frutos são colhidos nesse estágio, após o qual eles vivem utilizando substratos acumulados, né, através ali do tempo que eles ficaram junto com a planta-mãe. E aí, a gente precisa determinar a maturidade, né? A gente determina a maturidade dos frutos através de dois aspectos. Maturidade comercial ou hortícola, que é quando você colhe aquele fruto e você vai destinar ele, ou você colhe ainda numa maturidade inicial, por exemplo, quando é para exportação, ou quando você colhe numa maturidade já mais avançada, que é para ser destinada para a indústria de processamento ou para o mercado interno. E existe também a maturidade fisiológica, que é quando esse fruto ele já atingiu o crescimento máximo, né? E aí a maturação adequada para o seu desenvolvimento continue após a colheita. Então não adianta você colher uma manga verde, 100% verde ainda nos estados iniciais de maturação, de maturidade, que essa manga ela não vai amadurecer. Essa manga só pode ser colhida quando ela alcançar o estágio ótimo de maturidade fisiológica, que é quando ela já adquiriu todas as reservas ali advindas da planta-mãe. Bom, e aí a gente faz algumas análises físico-químicas, né, para poder determinar se esse fruto ele tá ou não maduro, como é que tá os estágios dele, etc. Então, em laboratório, a gente consegue determinar a textura através de um penetrômetro, a gente consegue determinar a cor e saber como é que está a evolução da cor no amadurecimento. A gente consegue determinar a taxa respiratória, né? A gente coloca as frutas dentro de um recipiente hermeticamente fechado, deixa por mais ou menos 2 horas e aí faz uma leitura de CO2. Através dos dados de CO2 a gente consegue calcular a taxa respiratória. Determinação da acidez, né, através de titulação. E por fim, determinação de sólidos solúveis, né, através de um refratômetro que tanto pode ser digital quanto pode ser analógico. E através dessas análises a gente consegue determinar a maturação desses frutos, se já está bom, se não está, se ainda precisa ficar mais tempo na planta-mãe, se ele consegue se desenvolver sozinho depois. Aqui é um aparelho chamado Diameter, que a gente determina o índice de maturação através da degradação da clorofila. É um aparelho que usa tecnologia NIR, né, através de infravermelho, e é um espectrofotômetro, é um mini, na verdade, né, mano, um micro, e aí a gente consegue, através dele, determinar o índice de maturação. Aqui essa manga ela está com 2,11 de índice de maturação, então ela está bem verde ainda, ainda não começou a amadurecer. Aqui ainda está nos estados iniciais. E aí a gente precisa falar sobre armazenamento, porque não existe pós-colheita sem um armazenamento adequado, né, desses produtos vegetais, desses produtos hortícolas, né? O armazenamento ele é um dos principais fatores que contribuem para a manutenção da qualidade pós-colheita. Então, para que serve o armazenamento? Né? Para minimizar a intensidade do processo vital dos frutos e hortaliças sem alterar sua fisiologia. Além disso, o armazenamento serve para que a gente armazene esses produtos por mais tempo, né? E venda quando a gente tiver uma boa janela de mercado, porque muitas vezes a gente produz e colhe e o mercado está super sobrecarregado e você não vai querer vender por menos do que aquele produto vale para que você não perda dinheiro. Então você armazena esses produtos para fazer com que você consiga vender mais lá na frente, né, com uma boa janela de mercado e com o valor que eles merecem ser vendidos. Então aí nós temos alguns tipos de armazenamento, que é o refrigerado, e as técnicas que nós temos: a atmosfera controlada dinâmica e a atmosfera modificada. A refrigeração e a temperatura são fatores que são de extrema importância. Né? Não existe armazenamento de frutas e produtos vegetais sem uma diminuição na temperatura. Né? Então, cada fruto tem a sua temperatura mínima, limite de temperaturas abaixo das toleradas, vão prejudicar os frutos. Então, assim, tanto acima da tolerada quanto abaixo vão causar danos à polpa da fruta, à casca. Né? E ninguém vai querer comprar um fruto que esteja ali feio. Né? Então, essas alterações fisiológicas elas são denominadas de Tilling, quando o dano é causado por frio, o que causa um amadurecimento deficiente, alterações sensoriais e escurecimento da epiderme e da pulpa. Aqui é só para vocês entenderem como é que funciona,
né? A gente tem uma imagem aqui onde mostra frutas de clima temperado e frutas de clima tropical, onde as frutas de clima temperado elas conseguem ficar por muito mais tempo em condições de armazenamento de baixa temperatura, de 5 até 0, enquanto as frutas de clima tropical elas não conseguem, né? O máximo ali é de 8 a 15, é o mínimo de temperatura, abaixo disso elas vão ter injúria por frio, né? Essas frutas de clima temperado, elas abaixo de 0 aí começam a sentir. Temperatura ótima para o amadurecimento para as frutas de clima temperado é de 15 a 25, enquanto para de clima tropical varia ali de 16 a quase 27, 28 graus. E danos por alta temperatura acima de 35 graus. Né? Acima de 35 graus, essas frutas elas param de produzir as suas enzimas e aí acabam ocorrendo distúrbios internos. Só para vocês terem uma noção, aqui foi um experimento feito com mangas e banana a baixas temperaturas, né? Aqui a gente consegue perceber que as bananas elas também são muito susceptíveis a baixas temperaturas, né? Aqui a melhorzinha foi 10 graus e 15 graus. Aqui a banana não amadureceu a 0 graus e a 5 graus também ela não amadureceu, né? Enquanto 10 graus e 15 graus elas conseguiram completar o seu processo de amadurecimento e não tiveram problemas com injúria na casca e muito provavelmente também não tiveram problemas com injúria na polpa. Maior temperatura, lembrem-se que quanto maior a temperatura, maior vai ser a respiração, menor vai ser o tempo de prateleira. Quanto menor a temperatura, menor a respiração, maior o tempo de prateleira. É inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor vai ser o tempo de prateleira. Quanto menor a temperatura, maior vai ser o tempo de prateleira. Ok? Isso é o básico. E aí a umidade também é um fator extremamente importante. Por quê? Porque a água ela flui de um maior potencial para um menor potencial. Então, se você armazena uma fruta em uma câmara fria, onde não tem controle de umidade, tá bem frio lá, mas não tem controle de umidade, essa fruta ela vai perder a água para o ambiente. Então, a água vai sair do interior da polpa da fruta e vai para o ambiente, fazendo com que tenha rugosidade, tenha perda de firmeza, fique com essa característica aparente feia. Então a umidade a gente precisa controlar também. É um fator extremamente importante para a conservação das frutas. E para a gente poder colocar essas frutas dentro de uma câmara fria, a gente precisa efetuar o pré-resfriamento, né? Existem alguns tipos de pré-resfriamento, que é com água, com ar, com gelo e a vácuo. O mais utilizado hoje é com ar, né? Quando a gente coloca essas frutas em câmara fria, esse ar ele vai refrigerando ali e vai pré-resfriando essas frutas. Com água é também bastante utilizado, só que existem algumas frutas, como uva, por exemplo, que não podem passar por esse processo porque elas são muito sensíveis e acabam dando algum tipo de desordem, no podridão, enfim. Gelo e vácuo não é muito comum, não é muito convencional, o mais comum mesmo é com ar. Aqui nós temos as câmaras frias. E aí, a gente tem técnicas, né, de armazenamento, como eu falei anteriormente. Nós temos a primeira, a atmosfera controlada, que tem sido bastante utilizada, que consiste na modificação e no controle preciso da concentração dos gases no ambiente de armazenagem, né? Na atmosfera controlada, a gente diminui os índices de oxigênio, aumenta os níveis de CO2 até um determinado ponto e mantém constantes ali, né? Diferentemente da atmosfera que a gente possui hoje, que a gente está inserido hoje, que tem 72% de nitrogênio, 21% de O2, 0,09% de ar e 0,03% de CO2. Bom, então aqui é assim que funciona a atmosfera controlada. A gente tem um controle dos gases, a gente tem um controle de CO2 e a gente tem um controle do etileno. Aqui a gente consegue medir a temperatura e a umidade, né? Então aqui o ar vai passando, ó, sempre de cima para baixo e vai fazendo essas trocas. E aí na atmosfera controlada a gente consegue fazer um monitoramento, né? Que é o consumo de oxigênio, a produção de CO2 e o coeficiente respiratório. Que o ideal para esse coeficiente respiratório é que ele esteja ali em torno de 1. Passou de 1, essas frutas vão estar fazendo anaerobiose, vão estar indo ali pela via de anaerobiose, né, que é a via fermentativa, e consequentemente produção de etanol, o que não é o ideal, o que não é o que a gente quer. Aqui é o monitoramento com o Félix.
E aí existem algumas vantagens, né? Como retardo do amadurecimento, redução na ocorrência de distúrbios fisiológicos e podridões, diminuição da perda de peso e murchamento de frutas, aumento da vida de prateleira das frutas, viabilização de uma colheita no estado mais avançado de maturação, quando as frutas elas apresentam melhor qualidade, e comercialização em período de maior preço dos frutos, que foi o que eu já falei anteriormente. Além da atmosfera controlada, nós temos a atmosfera controlada dinâmica. A atmosfera controlada dinâmica se difere da atmosfera controlada, por quê? Porque na atmosfera controlada dinâmica a gente consegue reduzir os níveis de oxigênio das frutas ao mínimo que elas possam respirar. Por exemplo, a gente consegue colocar mangas, Tomer e Palmer a 1%, digamos assim. Né? E aí a gente vai acompanhando ali para ver se essas frutas elas não estão fazendo, se não estão indo pela via fermentativa, se elas não estão em anaerobiose. Se elas não estiverem em anaerobiose, tá ótimo. A gente consegue controlar a respiração delas a 1%. Então, quando a gente diminui a presença de oxigênio no ambiente, menor vai ser a respiração e, consequentemente, maior vai ser a sua duração. E aí, na atmosfera controlada dinâmica, a gente consegue utilizar algumas técnicas também para poder saber como é que está, se está fermentando, se a fruta está passando por algum tipo de estresse. Então, aí nós temos a fluorescência de clorofila, nós temos o coeficiente respiratório, nós temos a produção de CO2 e a produção em acúmulo de etanol, que são formas de detectar se essa fruta está passando por algum tipo de estresse ou não. Na fluorescência de clorofila são colocadas sensores em cima das frutas e através de uma luz vermelha que é emitida pelos LEDs, a fluorescência da fruta ela é detectada por esse sensor, o que vai dar um sinal, né, e vai emitir um gráfico sinalizando se existe algum tipo de estresse, se a fruta está sob estresse, se ela está ali passando por algum processo de anaerobiose ou não. Se estiver passando por processo de anaerobiose, a gente vai e coloca, aumenta os níveis de oxigênio para que essa fruta ela não fermente. E aí o etanol, ele é medido também, né, sempre na atmosfera controlada, na atmosfera modificada. É importante que se tenha a presença de sensores de detecção de etanol, porque no primeiro sinal de produção de etanol, a gente precisa aumentar o índice de oxigênio para que essas frutas elas não fermentem e não fiquem com um odor estranho, com um sabor que não é aceitável para o consumidor. Aqui são formas de detectar etanol. Aqui é um pequeno experimento que foi feito com maçãs. No lado esquerdo nós temos em atmosfera controlada e no lado direito nós temos a atmosfera controlada dinâmica, onde a gente conseguiu reduzir os níveis de oxigênio e as frutas elas tiveram um maior nível de conservação quando comparada à atmosfera controlada. Na atmosfera controlada, o nível mínimo de oxigênio permitido é 5%. CO2 geralmente é em torno de 7% e 8%. E na atmosfera controlada dinâmica a gente que vai controlar, bota 1%, 2%, a gente vai vendo qual o consumo de oxigênio dessas frutas e até onde elas suportam sem fazer a respiração anaeróbica. Então aqui é um gráfico que mostra a qualidade comestível, né, através do armazenamento. Então nós temos a pré-colheita, nós temos aqui o pós-colheita. Percebam que quando não tem um armazenamento, o tempo de prateleira é muito curto, muito curto. Quando a gente tem um armazenamento refrigerado, o tempo de vida se estende um pouquinho, né, mas ainda é curto. E quando a gente tem uma refrigeração com controle atmosférico, olha só, gigante, né? Então a atmosfera controlada e a atmosfera modificada são técnicas ideais para conservação, sempre alinhados à refrigeração. Aqui é um trabalho, né, que foi feito com mangas Tomes, né, que são os mínimos de oxigênio, né, que elas poderiam aguentar no pós-colheita, e eles descobriram que a manga Tome ela aguenta ali por volta de 0,25 kPa, 0,80 kPa, 2,30, 1,42, né, e aí eles conseguiram armazenar por 67 dias essas mangas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, pausem o vídeo e depois procurem esse trabalho. Esse trabalho é do meu grupo de pesquisa, né, meu orientador Dr. Sérgio Toneto, minha co-orientadora Luana dos Santos, onde eles trabalham diretamente com a atmosfera controlada e a atmosfera controlada dinâmica. E aí, além dessas que eu já falei, existe a atmosfera modificada, que é quando a gente também fecha essas frutas dentro de uma embalagem hermeticamente fechada e elas modificam, e essa atmosfera é modificada através do consumo das frutas. A quantidade de CO2 e a quantidade de oxigênio presente ali dentro, ela só é modificada de acordo com o consumo dessas frutas. Se as frutas estão consumindo muito, vai ter uma diminuição no oxigênio e um aumento na produção de CO2. E aí a gente não consegue ficar fazendo essa adição ou remoção de oxigênio ou de CO2 dentro de uma atmosfera modificada.
Aqui é uma imagem do meu experimento atual, com aqui é manga palmer, perdão, e aqui é manga taúfo, né? E essa embalagem é uma embalagem com tecnologia Breathway, tecnologia Respire, onde permite um aumento das trocas gasosas do interior da embalagem com a atmosfera. Perdas pós-colheita, que é um fator super importante e poucas pessoas falam, né? Aqui nós temos os maiores produtores de alimentos do mundo, né? O Brasil vem aí em terceiro, né? Só que esse dado é da FAO de 2020, eu preciso atualizar. E aí nós temos perdas gigantescas, né? Mais da metade do que quase a metade do que é produzido é perdido hoje no mundo. E o que é perda? Perda é qualquer redução na disponibilidade do alimento para o consumo, seja de origem vegetal ou animal, segundo Chitar. E ela é expressa, né, como porcentagem sobre produção agropecuária. Dentro das perdas existe uma grande variação conforme o produto que está sendo ali descartado, né, ou armazenado. Produtos duráveis, como grãos e cereais, a gente tem uma perda de 5% a 30%. Frutas e hortaliças, a gente consegue perder de 15% a 100%, caso sejam mal armazenadas. Ou mal transportadas, ou quando recebemos no PEC, a forma que a gente manuseia também vai causar perdas, né? O PEC é um dos principais pontos de perdas pós-colheita das frutas e hortaliças. E quais são as causas dessas perdas, né? Nós temos deficiência de recursos humanos bem qualificados, uso de tecnologias inadequadas do plantio ao armazenamento, descuido no manuseio dos produtos, ataques de pragas e doenças e deficiência da estrutura para o atendimento das necessidades do setor agrícola. E, além das perdas, né, econômicas, existe uma grande perda, né, nas frutas e hortaliças, como fonte de vitaminas, minerais e compostos bioativos, porque além de perdas econômicas, nós temos perdas nutricionais, né? Então, quando a gente perde uma fruta, a gente perde vitamina, a gente perde proteína, a gente perde aminoácidos, a gente perde antioxidante, né? E até 2022, 60 milhões de brasileiros eles sofriam com insegurança alimentar. Cerca de 15,4 milhões com insegurança alimentar grave. Isso significa dizer que essas pessoas poderiam comer hoje na incerteza do que iriam comer amanhã. Em um país que produz tanto e tem tanta gente miserável e passando fome, é uma questão a ser discutida. Aqui nós temos algum tipo de perdas, né, que são perdas quantitativas, né, e nós temos as perdas destrutivas, como os danos fisiológicos, mecânicos, patológicos ou a combinação destes, e as perdas qualitativas, que são perdas na qualidade, como cor, tamanho, formato, dor e etc., o que diminui a aceitabilidade do produto pelo consumidor, né? Muita gente não compra um produto que aparentemente não está tão bonito, né? Acaba descartando lá na gônada e esses produtos eles são perdidos porque os mercados eles acabam descartando. Aqui é só o esboço, né, do que já foi falado anteriormente, que são as perdas pós-colheitas, as causas primárias. Então aí nós temos agentes biológicos, microbiológicos, perdas por questões químicas e bioquímicas, danos mecânicos, físicas, nós temos aí fisiológicas, psicológicas e culturais, né, que é quando você não gosta de uma fruta por algum tipo de trauma que você passou, ou porque a sua cultura não permite, sua religião não permite que você consuma. E existem as perdas secundárias, que vai aí já aí naquela parte, né, da colheita até as gônadas dos mercados, né, que a gente tem aí condição de colheita e armazenar, e embalagem, containers para transporte e manuseio inadequado, a cadeia de frio e as vias de transporte, a comercialização ou processamento. Bom, então a gente tem o central de embalagem e transporte, que é onde esses produtos eles são recebidos e passam por todo aquele processo, né, de separação, embalamento e etc. E depois são destinados para o consumidor final, né, que é um pack. E aí na central de embalagem a gente primeiro tem a colheita, em seguida tem a recepção, seleção e classificação, em seguida nós temos os tratamentos pós-colheita, a secagem, a embalagem, a pesagem, a refrigeração e armazenamento refrigerado e, por fim, o transporte, que é quando ela vai ser direcionada, né, para os seus destinos. As embalagens e suas funções básicas, né? Aqui nós temos uma cumbuquinha de plástico, né? E, enfim, suas funções básicas são conservação, a informação do produto, a contenção, né, para evitar que esse produto fique nadando aqui dentro, a proteção para evitar que tenha choque com outros produtos que de repente caem em cima, e facilitar o manuseio, né?
O uso de embalagem, ela visa manter a qualidade através da manutenção de aparência, textura, sabor, valor nutritivo, segurança alimentar, reduzindo perdas qualitativas e quantitativas entre a colheita e o consumo. Quais são as principais vantagens e funções da embalagem? O primeiro é reduzir os danos mecânicos, né, através do impacto ali pela queda em uma superfície dura, pelo contato com outros frutos, a compressão pela pressão dos frutos com as mãos, na escolha, uma banca de supermercado, geralmente as pessoas gostam de apertar, vibrações e abrasões, né, durante o transporte por caminhões, quando vai passando ali por uma estrada de chão, por exemplo, fica e aí isso pode causar danos, né, danos mecânicos às frutas. E outras funções importantes são agrupar os frutos em lotes homogêneos, pois facilitam o transporte, identificação e manuseio durante a comercialização, facilitar as operações de carga e descarga, agrupar, auxiliar na identificação e melhorar a aparência do produto no local do comércio. E nós temos alguns tipos de embalagem, como de madeira, celulose e polímero sintético. As caixas de madeira, elas são excelentes assim, para a gente armazenar, só que hoje em dia não são mais utilizadas por conta da limpeza, né? Existia uma presença muito grande de patógenos e etc. Também não é paletizável, então hoje em dia não se usa mais tantas caixas de madeira. Caixa de plástico, né, que é o mais utilizado hoje em dia, né, que são esses contentores aqui, facilita o transporte, facilita a paletização e etc. Tem uma alta resistência mecânica, uma durabilidade, é reutilizável, facilita a higienização, menor peso se comparado a caixas de madeira, e uma superfície interna lisa, o que facilita a limpeza e a desinfestação de agentes patogênicos. As caixas de papelão, que também são bastante utilizáveis, né? Entretanto, esses papelões eles precisam ser ter uma maior densidade, né? Porque muitas vezes essas mangas, essas frutas, elas acabam suando, né? E acabam perdendo água e acabam molhando e pode ser que ela se rasgue, né? Então, existem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Como um custo mais elevado do que o de madeira, por exemplo, e a perda da resistência mecânica pela absorção da umidade. Nós temos essas embalagens flexíveis, né? Que são confeccionadas através de fibras naturais ou sintéticas e que são usadas principalmente para produtos resistentes a danos mecânicos, como cebola, batata e moranga. Embalagens ativas ou inteligentes, né? Elas vão interagir com o produto e com o meio ambiente, né? E apresentam algumas funções adicionais. Aqui nós temos sachês com permanganato de potássio, né, que vão oxidar e vão absorver e oxidar o etileno, reduzindo ele, ou tirando ele dessa atmosfera que essas frutas vão ser armazenadas e transportadas. Aqui nós temos um emissor de SO2, que é bastante utilizado em uva, né? É um absorvente feito de papel laminado com polietileno, subdividido em vários compartimentos, contendo metabilsulfito de sódio, que ele vai minimizar também as ações do etileno. Agora a gente entra no transporte, que é um fator super importante, onde nós temos alguns tipos, como terrestre, aéreo e marítimo. O terrestre ainda é bastante utilizado, né? Pode ser utilizado por caminhões ou trens, né? E a forma usualmente preferida é aquela que o produto chega ao consumidor com o menor tempo possível e o mínimo de manipulação. O marítimo, que também é bastante utilizado, principalmente quando a gente fala sobre exportação, né? Ele é utilizado onde as condições locais são próprias para tal e é uma das formas mais lentas, mas é a melhor para o transporte de grandes volumes com menos preços. E o aéreo é o mais rápido, mas também é o mais caro, né? Então é um transporte muito limitado, né? Mas para quem tem pressa e quem tem dinheiro para enviar através do aéreo, é uma boa estratégia para que o produto chegue em seu determinado destino com a qualidade boa ainda, ideal para o consumo. Algumas técnicas avançadas, algumas a gente já falou, né? Então aqui nós temos os produtos minimamente processados, refrigeração, atmosfera modificada, embalagem, aplicação de ceras, bloqueadores de senescência e atmosfera controlada, né? A aplicação de cera ela vai reduzir também a taxa de respiração, vai reduzir a transpiração das frutas e vai fazer com que elas tenham uma maior durabilidade. Bloqueadores de senescência são aqueles bloqueadores que eu falei anteriormente. Embalagens, atmosfera controlada dinâmica e atmosfera modificada, e a refrigeração, que eu também já falei anteriormente. E nós temos os produtos minimamente processados, que é quando você corta, descasca, corta e embala, geralmente a vácuo, né? Como tem ausência de oxigênio lá dentro, não vai ter a formação de etileno,
né? Então esses produtos eles acabam durando por muito mais tempo nos supermercados, por exemplo. Mas é importante sempre lembrar que não existe armazenamento, não existem técnicas e tecnologias que sejam eficazes sem o uso da refrigeração. E por fim, chegou ao fim nossa palestra. Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham conseguido compreender, entender como é que se dá a pós-colheita das frutas. Foi uma palestra rápida, porque são apenas 45 minutos, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e mais à frente vou deixar minhas redes sociais, meu e-mail.